A rede social escolhida foi o Instagram, por ter um estilo que mais se assemelha ao conteúdo escolhido por nós. Todas as artes são para explicar o resumo do livro, utilizando sempre de um carrossel de postagem, entre 3 a 4 fotos por post, com frases do autor e ilustrações, além de que todas as artes são autorais. Para ver a página, acesse o link que está na tela. Karl Marx, filósofo do século XIX, que buscou interpretar e criticar o mundo capitalista. Mas e aí, seria Marx um gênio ou apenas mais um sonhador com ideias mirabolantes? Karl Marx nasceu em 1818 em Trèveris, na Alemanha, e morreu em 1883. Estudou filosofia, política, economia, sociologia, também foi um dos participantes da Liga dos Comunistas e um dos fundadores da Primeira Internacional. Filósofo do século XIX, ele vive em um contexto da Revolução Industrial, e sobre isso ele escreve um dos seus principais livros, o Manifesto Comunista. Além desses livros, ele escreveu outros, como Manuscritos Econômicos Filosóficos. Nesse livro, Marx vai tratar da economia pegando um ponto de vista filosófico para iniciar um estudo sobre a economia, a ideologia alemã. Já nesse livro, Marx vai fazer um estudo sobre os ideais, os pensamentos que estavam sobretudo na Alemanha, porém também é incluído sentido para toda a Europa. Miséria da filosofia. Foi formulado como uma resposta à filosofia da miséria de Pierre Joseph. Nele, Marx critica a economia e a filosofia de Pierre, fazendo uma ironia com o título do livro do adversário, O Capital. Marx vai fazer uma grande análise sobre o modo de produção econômico e social e do mundo capitalista moderno como um todo. Por esses livros, Marx vai desenvolver o seu pensamento filosófico, do qual é possível unificar dois conceitos: estrutura, relação de produção entre os burgueses, proprietários e proletariados, trabalhadores, que vendem sua força de trabalho; superestrutura, o que está em torno da sociedade, como a cultura. Para Marx, a estrutura, relação de produção, influencia a superestrutura, cultura. O Manifesto Comunista, um livro escrito há tantos anos, porém com polêmicas que duram até hoje, seja pelas pessoas que acham uma completa insanidade ou pelas pessoas que creem totalmente que seu conteúdo esteja correto e que este rumo deveria ser seguido pela humanidade. Mas uma coisa é fato: pouquíssimas pessoas sabem o que é de fato comunismo, pregado nas páginas do manifesto. O Manifesto Comunista seria uma realidade ou uma completa utopia? Escrito por Friedrich Engels e principalmente Karl Marx e publicado no ano 1848, o livro é uma análise da Revolução Industrial, o retrato pela visão de Marx, como a sociedade era, o objetivo do Partido Comunista, como seria sua tomada ao poder e o que fariam após ter o poder do Estado, diferença entre o partido e dos outros partidos ditos proletários, e os estilos de socialismo. O livro inicia primeiramente ditando o objetivo do manifesto, que já era hora dos comunistas se juntarem perante a única ideia, e que a ideologia do comunismo estaria de fato sendo divulgada para todos, em prol de maior conhecimento do partido e principalmente de sua filosofia. Em sua primeira parte, o livro trata de burgueses e proletariados, de que as lutas durante toda a existência da humanidade são lutas de classes, homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, em suma opressora e oprimidos. Burguesia, pelas palavras de Marx, é classe dos capitalistas modernos, proprietários do meio de produção, ou seja, seria a classe que comanda a sociedade. Sua ascensão se deu pela queda do feudalismo e o surgimento do capitalismo, já que suas preocupações são, pela visão socialista, preservação da propriedade do capital privados e a fim de garantir a sua supremacia econômica na sociedade em detrimento do proletariado. Marx cita também que a burguesia despiu todas as atividades até aqui veneráveis e estimadas com piedosa reverência da sua aparência sagrada. Transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em trabalhadores assalariados pagos por ela. O livro, porém, mostra como a classe burguesa acabará. As armas que a burguesia utilizou para derrubar o feudalismo viraram-se agora contra ela própria.
Mas a burguesia não forjou apenas as armas que lhe trazem a morte. Também gerou os homens que vão manejar essas armas. A moderna classe trabalhadora, os proletários. Os proletariados, pelas palavras do escritor, não detêm o meio de produção e vendem sua força de trabalho. O trabalhador assalariado que, pela visão de Marx, é explorado pela burguesia. O proletariado seria quem tem apenas a sua força de trabalho para vender, diferenciando assim do simples trabalhador, já que este último pode vender os produtos de seu trabalho, enquanto o proletário vende apenas sua capacidade de trabalhar. Assim sendo, os produtos do seu trabalho não lhe pertencem, mas pertencem a quem lhe paga seu salário, a burguesia. Karl diz em seu livro O Proletário está sem propriedade. A sua relação com mulher e filho já nada tem de comum com a relação familiar burguesa. O trabalho industrial moderno, a subjugação moderna ao capital, que é a mesma na Inglaterra, na França, na América e na Alemanha. Tirou-lhes cada traço do caráter nacional. As leis, a moral, a religião são para ele outros tantos preconceitos burgueses, atrás dos quais se escondem outros interesses burgueses. E íntima classe proletária a destruir o que for necessário os proletários. Nada tem de seu salvaguarda. A missão é destruir todas as garantias e seguranças da propriedade privada até então existentes. Este capítulo fala sobre principalmente o Partido Comunista, ou seja, pelos comunistas em geral, suas diferenças entre outros partidos de proletários, suas ideias e especialmente de como tomaram o poder e o que farão ao chegar ao topo. Pelo ponto de vista marxista, a diferença entre o Partido Comunista e de outros partidos operários, por um lado, nas diferentes lutas nacionais dos proletários, acentuam e fazem valer os interesses comuns, independentes da nacionalidade do proletário. Mas as finalidades desses partidos, pelo menos as imediatas, são as mesmas do Partido Comunista: formação do proletariado em classe, derrubada do domínio da burguesia e conquista do poder político pelo proletariado. Plano do Partido Comunista. O plano para a tomada de poder comunista era uma revolução operária com todos os proletários lutando em prol de um único objetivo: a elevação do proletário, conseguir então vencer a batalha da democracia. Assim que assumiu o poder, o proletário usará seu domínio político para arrancar pouco a pouco todo o capital das mãos da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção na mão do Estado, isso é, do proletariado organizado como classe dominadora, para aumentar mais rapidamente possível o total das forças produtivas. E assim tomará as 10 principais medidas que Karl Marx cita: expropriação da propriedade fundiária, emprego de suas rendas para propósitos públicos, pesado imposto progressivo, abolição do direito de herança, confisco da propriedade de todos os imigrados e rebeldes, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e monopólio exclusivo, centralização do sistema de comunicação e de transportes nas mãos do Estado, amplificação das fábricas e dos instrumentos de produção de propriedade do Estado, cultivo de terras improdutivas e aperfeiçoamento do solo de acordo com o plano comunitário, obrigatoriedade do trabalho para todos e constituição de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Associação da agricultura com a indústria, com o objetivo de eliminar gradualmente a diferença entre a cidade e campo para distribuir a população do país de uma forma mais igualitária. Educação pública gratuita para todas as crianças. Eliminação do trabalho infantil nas fábricas em sua forma atual. Combinação da educação com a produção industrial. Então, ao realizar todas essas medidas e tiverem desaparecido as diferenças de classes e toda a produção estiver centrada nas mãos da associação de toda a nação, o poder público perderá o caráter político. Em sentido próprio, o poder político é o poder organizado de uma classe para oprimir a outra. Se o proletariado na luta contra a burguesia por força das circunstâncias se unifica em classe e por uma revolução se faz classe dominante, e como classe dominante suprime pela força as velhas condições de produção, então suprimirá juntamente com essas condições de produção, de existência do antagonismo de classes às classes em geral, e com isso o seu próprio domínio como classe. No lugar da velha sociedade burguesa, com suas classes e seus antagonismos de classe, surge uma associação em que livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Marx e Engels publicam um manifesto comunista. Proletários de toda a Europa e quiçá do mundo estão em êxtase. Todos eles se consolidam em uma única ideia. Em pouco tempo, o capitalismo se desintegrou, juntamente com o governo burguês. Finalmente, a anarquia comunista instaurou-se. Nada é privado. Todos vivem e prosperam. Felicidade.
Você deve estar se perguntando quando isso aconteceu, pois é, nunca. Essa era a completa utopia que Karl Marx achou que aconteceria. Porém está muito longe da realidade e de todos os ditos testes de socialismo ou comunismo feito no mundo até hoje. Seja pela já extinta União Soviética, ou seja pelas ditaduras existentes até hoje na América Latina, como Cuba e Venezuela. Os comunistas são as pessoas que leram Marx e Engels. Os anticomunistas são aqueles que entenderam. Esta frase foi dita por Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, e não poderia exemplificar melhor o que é de fato a ideologia pregada nas páginas do Manifesto Comunista, iniciando pela primeira incoerência. Na teoria marxista, seu objetivo é a igualdade. Para isso acontecer, devemos eliminar o Estado burguês e o sistema capitalista. Porém, a solução apresentada é, como dito no segundo capítulo do livro, mais Estado. O que é justamente, segundo o próprio Marx, o opressor. Além de ser muito evidente que quanto menor o Estado, mais próspero uma nação é, usando de alguns exemplos como a Alemanha pós-Segunda Guerra e os Estados Unidos antes da Primeira Guerra, como um Estado praticamente nulo na economia. Basicamente, se ocorre um erro duplo. Primeiro, contra a própria teoria do livro, clamando por mais Estado, ou seja, seus próprios inimigos, por acreditar que este aumento ajudará os proletários. O Estado não é burguês, ele oprime a todos, não só uma classe. Se o Estado é burguês, então por que existem impostos sobre burgueses? Já que isso é o que mais atrapalha aos capitalistas em suas empresas. E por que existem tantas burocracias estatais que impedem uma maior produção privada? E se o Estado pertence aos burgueses, por qual motivo eles apoiariam algo que expropria sua propriedade e o impede de lucrar mais? Basicamente, o Estado é tudo, menos burguês. Tendo em mente que o Estado transgride justamente pelo que Marx define um burguês, a propriedade privada. Marx usa argumentação contra a desigualdade e a favor da igualdade. É impossível acabar com a desigualdade, pois a pobreza é um estado natural do homem. Todos os dias nascem novas pessoas do seu estado natural, além de nascermos com habilidades e capacidades distintas. Fazendo o experimento, isso pode ser comprovado. Coloque 10 pessoas em uma sala, cada uma recebe R$1.000. Após algum tempo, e vejamos o que acontece. Existem muitas possibilidades, porém é certo que nem todos terão o mesmo valor. Alguns terão 1.500, outros 1.100, outros 500, outros manterão os 1.000. Ou seja, os seres humanos fazem trocas entre si. E essas pessoas tenderão a ter mais ou menos que outras em certos momentos. A desigualdade não é problema, nunca foi e nunca será. Mas se ela fosse um problema, o que fariam? Estatizariam tudo? Tomariam o dinheiro de todos? E devolveriam 1.000 para cada? Basicamente, o Manifesto do Partido Comunista é um livro escrito de um jeito muito confuso por Marx e Engels, cheio de contradições. O autor diz que apenas alguém de uma classe pode falar por ela. Entretanto, o próprio Marx, que fala pelos proletariados, era da elite intelectual e nunca pisou em um chão de fábrica. Disse que o capitalismo dividiu a sociedade em classes, todavia esquecem que foi ele que tornou possível a mobilidade social. Marx acerta em dizer que o Estado deve acabar, mas escolhem a pior maneira possível de fazer isso. Acerta também ao dizer que o Estado oprime, porém erra ao dizer que faz isso apenas com uma classe, quando na verdade o Estado rouba a todos, sem exceção. Por fim, a luta verdadeira não deve ser entre burgueses e proletariado, e sim do povo contra o Estado. Ela partiu.